Olá para todos, eu sou o Detetive Void e tenho mais uma novidade para vocês. Muitos objetos SCP possuem grande relevância científica, mas alguns deles são tão perigosos que a Fundação investe pesado para eliminá-los. Estão usando métodos que já conhecemos para realizar esta tarefa, incluindo o uso de outros objetos anômalos, mas isso não deve acabar bem. Então conheça o SCP-682. Uma criatura incrivelmente inteligente e perigosa. É um réptil gigantesco, cujas dimensões são difíceis de serem mensuradas com precisão apropriada, na minha opinião. E isso todos sabem. O corpo do monstro está sempre se transformando, pode aumentar e diminuir o seu tamanho. Isso é facilmente notado quando a criatura está se alimentando. A Fundação afirma que esta característica do réptil não consegue ser explicada pela ciência moderna. Atualmente há uma explicação acessível a poucos funcionários da Fundação, mas vou voltar a esse assunto mais tarde. SCP-682 tem grande força, é muito veloz e extraordinariamente inteligente. Consegue se alimentar de qualquer coisa, incluindo matéria inorgânica. A criatura é capaz de digerir substâncias complexas, como a ajuda de suas brânquias filtrantes localizadas em suas narinas. Na maior parte do tempo, o réptil fica em uma câmara especial de 5 por 5 por 5 metros cúbicos, o que dá noção das dimensões máximas que ele atinge. As paredes de sua habitação são revestidas com placas reforçadas de aço de 25 centímetros de espessura cada, ou 10 polegadas. Mas a peculiaridade mais singular dessas placas são sua resistência à corrosão, necessária para conter o ácido clorídrico presente na câmara. Os líderes da Fundação tentaram destruir o perigoso réptil com o ácido, mas não tiveram sucesso. SCP-682 consegue se alimentar com ácido, o que o ajuda a regenerar-se. Apesar das resistentes paredes de sua contenção, o invulnerável réptil já tentou fugir 17 vezes, conseguiu 6 vezes e em todas matou funcionários da Fundação. Na primeira vez em que conseguiu fugir, ele aniquilou uma vila vizinha que tinha 298 pessoas. Desde então, a Fundação não permite que pessoas habitem dentro de um raio de 50 quilômetros da Fundação. Por razões desconhecidas, SCP-682 despreza qualquer forma de vida. Ele admitiu isso para outro objeto anômalo, o SCP-079, um organismo artificialmente vivo e consciente. Neste encontro entre eles, o réptil aprendeu sobre complexos mecanismos cognitivos de IA e mencionou seu desejo de exterminar o máximo de seres vivos que puder. Essa ideia vindo de um ser inteligente me parece muito incoerente. Afinal, criaturas inteligentes deveriam entender a necessidade da existência de vários elementos em seu ecossistema, mas SCP-682 julga que isso não é importante, já que não precisa de matéria orgânica para sobreviver. Seria absolutamente capaz de sobreviver em um mundo pós-apocalíptico. A Fundação pôs suas maiores expectativas em destruir o réptil no SCP-409. É um cristal infeccioso e cristaliza qualquer coisa que entre em contato com ele, com a única exceção do granito. Quando em contato com o cristal, a pele do réptil rasgou violentamente. O objeto não estava acostumado a sentir tanta dor e ficou maravilhado com a capacidade do cristal de infligir dor. Quando 62% de seu corpo estava cristalizado, começou a pegar fogo. No entanto, o réptil se regenerou completamente e ao escapar matou todos os que estavam realizando o experimento. Percebendo que SCP-682 desenvolveu resistência ao cristal, a Fundação não tentou mais matar o monstro com o SCP-409. Alguns funcionários da Fundação sugeriram matar o réptil com a ajuda do SCP-689, ou o Fantasma das Trevas, como é conhecido. O objeto SCP-689 é uma estátua de um esqueleto abraçando seus joelhos, feitas de pedra-sabão e com 30 centímetros de altura. Quando esta estátua está sendo observada, ela não se move, mas quando ninguém a está vendo, a anômala estátua desaparece e quem estava olhando-a morre em 15 a 20 segundos. Um dos funcionários disse que ela poderia matar o SCP-682. Os líderes da Fundação autorizaram o experimento, levaram o réptil à câmara da estátua e desligaram as luzes. 5 minutos depois, quando as luzes foram acesas, viram uma poça preta e nenhum sinal de vida. Mas quando um funcionário da classe D entrou no cômodo para verificar os objetos, SCP-682 imediatamente emergiu da poça, matou o funcionário e iniciou uma nova tentativa de fuga. A Fundação reconheceu mais um fracasso e considerou que o réptil entendera a natureza da mortal estátua e se fez de morto para enganá-la. Outro objeto anômalo, SCP-182, se recusou a ajudar a matar o indomável réptil. SCP-182 é um homem cheio de cicatrizes que pode penetrar na mente de pessoas e animais, causando-lhes alucinações e surtos. As razões de sua recusa estão obviamente associadas com seu medo da impressionante inteligência do réptil. De acordo com minhas pesquisas, o SCP-682 também era conhecido por organizações mais antigas que a Fundação.
Prova disso foi o primeiro teste nuclear do mundo, realizado em Novo México em 1945, para tentar destruir o indestrutível lagartão. Só depois disso que surgiram as bélicas bombas nucleares. Se você assistir ao vídeo do teste nuclear e pausá-lo aos 38 segundos, você consegue ver embaçadas algumas escamas voando pelo cogumelo de fumaça da explosão. Aos 45 segundos, você pode ver uma parte da cauda coberta de poeira a 35 metros do epicentro da explosão. Infelizmente, SCP-682 não se desintegrou com a explosão. Na verdade, a radiação a qual ele foi exposto só o deixou mais forte. Com sua capacidade de consumir qualquer tipo de matéria, ele simplesmente consumiu a radiação e regenerou seus tecidos lesionados. Por isso, pelo alto custo e risco associados às bombas, decidiu-se não mais usar armas nucleares para tentar matar o monstro. Mais de um século depois, a Fundação fundou o Grande Colisor de Hadrons, na Suíça. Acredite, o desenvolvimento científico neste lugar só tem um propósito: aniquilar o SCP-682. Eles planejam destruir o monstro, expondo-o a uma pequena quantidade de antimatéria. Agora, atenção para este vídeo. Aos 17 segundos, você vai ver se aproximando do edifício do CERN um caminhão de metal sendo danificado por dentro, como se algo estivesse tentando escapar dele. SCP-682 é a única criatura capaz de causar tais estragos. Assim como antes, a CERN gastou milhões em vão, semelhantemente à Fundação. O objeto sofreu graves lesões, mas conseguiu se regenerar. Talvez quantidades maiores de antimatéria pudessem eliminar a criatura, mas a quantidade necessária para matá-lo de uma vez por todas seria tão absurda que causaria uma catástrofe global e poderia destruir o planeta Terra. Nós temos uma boa certeza da existência do monstro SCP-682, mas ainda existem muitas dúvidas sobre este ser. Por que o objeto consegue mudar de tamanho? Como são os processos que envolvem sua digestão e regeneração? Qual a causa de seu repúdio por outras formas de vida? E se essas perguntas já têm respostas, por que e como estão sendo omitidas? A resposta da primeira pergunta está nas análises microscópicas, as quais acessei hackeando os servidores da Fundação. De acordo com elas, as células do réptil são estranhamente conectadas. As interconexões são maiores que as próprias células. Estas conexões são tão densas e elásticas que podem esticar e comprimir como molas. Esticam quando entram em contato com matéria orgânica e comprimem quando com matéria inorgânica. Depois da descoberta destas propriedades, o pessoal da Fundação começou a alimentar o réptil com pedras e ácidos para mantê-lo em porte pequeno. As células do réptil se assemelham às células tronco humanas. Elas formam todos os órgãos, tecidos e sistemas dos fetos humanos. A semelhança a nível celular do réptil com embriões o torna capaz de regenerar-se. Mas diferentemente de células humanas, as do réptil não são capazes de consumir qualquer composto para regenerar-se. Provavelmente suas células conseguem de alguma forma transformar matéria inorgânica em orgânica. Algo destrói as ligações atômicas da matéria que o monstro se alimenta, transformando a matéria consumida em oxigênio, carbono e hidrogênio. Segundo o próprio réptil, seu ódio a todos os seres vivos é consequência de seu superior intelecto. Todos os que julga menos inteligentes são desprezados por ele. Ele manifestou interesse em cooperar com a inteligência artificial do SCP-079 para exterminar a humanidade e instalar uma ditadura de máquinas. Esta informação é ultra secreta, só acessível aos diretores da Fundação. São cuidadosos e julgam que esse conhecimento só pode ser sabido pelos líderes. Há muitos seres artificialmente inteligentes fora da Fundação. Teme-se que, se estes seres souberem dessa informação, podem tentar se comunicar com o réptil e se aliar com ele. A informação sobre a estrutura celular do SCP-682 também é secreta, pois é praticamente um projeto pronto para a criação de novas armas biológicas autorregeneráveis. A Fundação cogitou de criar bioarmas para destruir o réptil, mas considerando todas as possíveis consequências de tal projeto, os líderes decidiram há muito tempo não levar isso adiante. Se alguém da Fundação acessasse esses arquivos secretos, imediatamente iriam dar a ele amnésicos classe B ou ele seria eliminado. Se eu não me preocupasse com meu anonimato, isso aconteceria comigo. Atualmente, os líderes estão apostando em uma bioarma que pode ser usada contra o indestrutível réptil. Os cientistas da Fundação estão desenvolvendo novos vírus que talvez possam ser capazes de inibir a capacidade de regeneração do monstro a nível celular. Se isso não obtiver sucesso, então o espaço sideral pode ser nossa última esperança. O plano de lançá-lo ao espaço é mantido em um documento. Em 2050, o réptil em uma nave deve ser lançado direto ao Sol se todas as outras tentativas de destruí-lo derem errado. A ideia é que ele seja destruído pelo calor, a não ser, claro, que ele consuma a energia do Sol para regenerar-se. Não vai ser possível autorizar este plano antes de 2050, já que atualmente não existem espaçonaves capazes de transportar algo tão pesado para fora da Terra. Lembremos que a nave terá que carregar não só o réptil, mas toda a sua câmara de contenção, com seu revestimento anticorrosivo e ácidos.
Seria o único jeito de mantê-lo preso durante a viagem. Além das medidas já citadas, um departamento da Fundação está discutindo com o reptiliano. Este departamento está tentando convencer a criatura de que ela não precisa destruir todos os outros seres vivos, mas por enquanto o objeto se mantém irredutível em sua visão de mundo. Enquanto isso, tudo o que resta para mim é observar os eventos que acontecem. Às vezes eu perambulo pela zona vazia de raio de 50 km, mas sou impedido de me aproximar mais pelos seguranças da Fundação. Se SCP-682 conseguir escapar mais uma vez, ele alcançaria minha posição em rápidos 12 minutos e 22 segundos. Neste tempo, eu conseguiria tirar algumas fotos e depois ir embora no meu carro. Os agentes de segurança da Fundação são treinados para capturar o monstro antes de ele sair da zona vazia. Então, o que você acha? Existem outras maneiras de nos livrar desse invulnerável reptiliano? Ou seria melhor continuar tentando criar uma boa relação com o réptil para a Fundação poder utilizá-lo? Conte suas ideias nos comentários. Este foi o Detetive Void. Nos vemos no próximo vídeo.